sempre tentei ajudar o São Paulo, independente de quem fosse o presidente. E depois eu tive uma história que começou depois passando pelo Fernando, com outros presidentes ajudando, depois com o Marcelo Portugal, depois com o Juvenal e assim por diante. O que eu só estou pontuando, que está bem antes dessa fase da colocação, o Soberano, que foi um título de um DVD. O DVD produzido, aliás, que foi um grande resultado de venda, que foi o nome de um DVD, porque naquele momento o São Paulo realmente estava com uma boa performance, como você disse. Nós ganhamos 2005, tudo, né? O Paulista, Libertadores e Mundial, e depois a sequência do Triexa, 2006, 2007, 2008, e depois o Sul-Americano 2012. O que eu acho, Leonardo, é o seguinte, eu acho que todos os clubes, e esse é um grande problema que eu vou tentar conduzir, é a falta de continuidade do planejamento. Se você tem um planejamento, você tem que, no mínimo, ter uma recomendação para que os grandes projetos possam ter encaminhamento e uma continuidade de análise. E o São Paulo, que teve um bom período, e não dá para ganhar sempre, ele poderia ficar assim, você numa estiagem de 1 ou 2 anos, depois voltar a ganhar, ele deixou de cumprir uma continuidade, que é diferente de continuismo, de um planejamento que estava dando certo. Portanto, o que eu imagino que é o grande problema é você, quando ganha muito, ficar no conforto da vitória. E quando perde muito, ficar no desespero para ganhar a qualquer custo. São duas pontas, são dois extremos. Nós precisamos ter o equilíbrio que chama-se planejamento. E planejamento tem que ter continuidade de gestão para gestão. É essa a nossa expectativa e acho que essa é uma das razões, não só do São Paulo, na história, muitos clubes deixam de compor essa continuidade de um planejamento, claro, com seus ajustes, com as suas mudanças, com os seus aditivos, né? Com a supressão de algumas coisas que não deram certo, mas que isso falta dentro da estrutura do futebol brasileiro. O cenário é preocupante, mas não é assustador. Por que não é assustador? Porque eu estou fazendo uma campanha propositiva que precedeu um plano de gestão. A campanha, você não pode chegar e dizer o seguinte, olha, eu vou chegar em janeiro, vou sentar, vou ver, vou discutir. Não, em janeiro você tem que ter um plano de ação e é por isso que os nossos nomes vieram depois. O que veio antes, o que precedeu, foi um plano de gestão altamente técnico. E aí, respondendo a tua pergunta, as primeiras questões é mudar o foco e nomear um comitê financeiro que vai mudar o perfil dessa dívida. Veja bem, a dívida existe, o São Paulo vai honrar contratos. Entretanto, nós queremos saber uma radiografia de cada dívida, de cada contrato, de cada credor. E aí nós vamos fazer um alongamento desse perfil. Isso é uma coisa muito técnica que requer experiência de gestão. O que é mudar o perfil? Você pegar o curtíssimo e curto prazo, jogar para um médio prazo e sentar com os parceiros que estão no meio do futebol, quer agentes, tributos, compromissos outros com fornecedores. Você tem que sentar e dizer o seguinte, para mim conseguir te pagar com uma saúde financeira equilibrada, eu tenho que garantir o meu custeio financeiro do dia a dia. Eu tenho que garantir uma folha de pagamento. Agora, no paralelo, nós vamos trabalhar fortemente a austeridade financeira, responsabilidade financeira, principalmente na área que o investimento é maior, onde resulta 85% desse custo, dessa despesa, que é o futebol. Então, são ações técnicas. Agora, tem que começar agora. Não adianta eu responder para você assim, olha, eu vou esperar, vou conversar com as pessoas, vou montar uma comissão. Não. No dia 1º, eu tenho o meu comitê financeiro, que já está trabalhando. Essa é a grande verdade. Nós temos que trabalhar, porque eu não posso chegar no dia 1º de janeiro e falar assim, vou tomar pé da situação. A situação eu já sei, ela pode até piorar, né? Tomara que não. Mas hoje ela é uma situação difícil, preocupante, mas não assusta. Agora, teremos ações extremamente técnicas a partir do dia 1º de janeiro, onde passa austeridade financeira, responsabilidade financeira, meritocracia e um raio-x do que é essa dívida. E nós vamos sentar, e não é renegociar, não. Nós vamos mudar o perfil dessa dívida. Claro, a dívida que não estiver muito clara, nós vamos observar uma rodada de renegociação em cada período, em cada contrato feito. Portanto, é um trabalho que está sendo feito agora e essa é a nossa vantagem competitiva. Um plano que foi concebido há 10 meses e que nós estamos colocando para a opinião pública desde o dia 25 de junho desse ano, através de uma coletiva de imprensa que vocês participaram numa live.
isso é uma questão de orçamento. O futebol do São Paulo, em 2019, não cumpriu o orçamento, em 2020 não vai cumprir o orçamento, e nós vemos isso com preocupação. Porque se você compromete um X percentual, como você colocou, se estiver dentro do combinado, orçamento é combinação. Se estiver dentro do orçamento, fez a lição de casa. Se você gastou mais com um, menos com o outro, mas está dentro do composto do orçamento, você faz a lição de casa. Então, primeira coisa, o presidente tem que se envolver, sim. Na nossa gestão, não falo na minha, mas na nossa gestão, o sistema é presidencialista / participativo. A participação e a autonomia delegada pelo presidente, ela vai acontecer. Mas é a minha caneta, é a minha atuação que vai estar na área financeira, na área de futebol e principalmente na área da gestão como um todo. Você não pode delegar e dizer assim, eu fico no institucional, vou discutir as questões com as entidades. Não, isso também. Mas o presidente ele tem que ter dedicação exclusiva e um conhecimento amplo. Porque não é porque o futebol terá autonomia do diretor executivo que o presidente vai aceitar tudo que vem de lá. É uma gestão que nós vamos ouvir o diretor executivo, a equipe de futebol, comissão técnica, mas o presidente vai estar muito presente. Você não espere, e nenhum torcedor vai esperar, um presidente que fique numa posição de rainha da Inglaterra. Ele vai entrar nas divididas que tiver que entrar, porque senão você não faz a gestão que precisa ser feita. Então, nós precisamos, dentro do orçamento, equilibrar um time competitivo, onde você tenha valores da base, promovendo esses garotos um pouquinho antes, mas lançando na hora certa, ou seja, uma diferença. Você promove antes para treinamento, mas lança na hora certa. Jogadores mais cascudos e 2, 3 estrelas que poderão vir compor se o orçamento permitir. Então, dá para competir, dá para ganhar título, mas não a qualquer custo. Quando eu falei dos 2 limites, que você no conforto da vitória, você acomoda, e no desespero da falta de título você faz loucura, é isso que nós precisamos estar no equilíbrio. Porque também o desespero da falta de título faz você fazer algo absurdo e que você, de repente, não conquista o título e compromete a instituição para o futuro. Nós vamos trabalhar no equilíbrio e buscar um time competitivo com equilíbrio orçamentário. A gestão ela é avaliada por números. Eu sempre digo que a avaliação de uma gestão, eu sempre digo assim, vamos esperar a obra feita, mas os números hoje estão aí. Infelizmente, a gestão de forma administrativa, financeira e esportiva não foi boa. Os números estão aí. Mas também eu respeito muito a figura do presidente. Acredito que uma boa gestão é aquela que traz um legado patrimonial, financeiro, uma saúde financeira, uma visão da instituição para o mercado e também legado esportivo. Infelizmente, nós não conseguimos atingir isso, o Leco não conseguiu com a gestão, com a diretoria dele. E a questão da figura do Leco, em querer se afastar, eu respondo com uma tranquilidade. Eu nunca fui diretor da gestão, nunca fui diretor do Leco nesses 5 anos que ele vai completar. Eu faço parte do Conselho de Administração, assim como o meu adversário faz, e o meu adversário é vice-presidente dele. Quando eu falo que não tem oposição em situação, não é para que fuja, não. Eu fico muito tranquilo, porque não existe mais. Veja bem, o meu adversário tem lá, apoiando ele, 8 ou 9 diretores, 8 pessoas que dirigiram o futebol com o Leco. 8 ou 9 pessoas que dirigiram o futebol com o Leco. O atual diretor da base de Cotia está apoiando ele. O diretor do estádio, que saiu há 15 dias, está apoiando ele. Então, ele tem mais o DNA dessa gestão do Leco do que o nosso. Eu tenho do meu lado o Olten Aires na chapa, presidência do Conselho Deliberativo, que vem da oposição, e coordenador da minha campanha, José Eduardo Mesquita Pimenta, concorreu contra o Leco. Puxa vida, então é comparar. Eu não tenho cargo executivo, nunca tive em 5 anos. O Conselho de Administração que eu estou, ele também está. Ele é vice-presidente. E olha quem está do lado dele. Portanto, as pessoas que ajudaram a dirigir o futebol, e é só pesquisar, desde 2016 até agora, 7, 8 ou 9 já passaram pelo futebol e estão com ele. A mesma coisa, o diretor atual, pleno, de base do Leco, está com ele, e também o diretor do estádio, que saiu dessa função há 15 dias. Portanto, é uma nova geografia política. E é por isso que nós escolhemos a cor grafite para escrever uma nova história com a junção, juntos pelo São Paulo, de todos os setores que querem construir com critério, com plano de gestão, com planejamento e, principalmente, com experiência administrativa de quem vem do mercado. Ser presidente do São Paulo, em nenhum momento é brincadeira, principalmente nesse momento.
fizemos no Marco de São Paulo uma grande transformação filosófica a caminho da profissionalização. O Morumbi Concept Hall fomos nós que fizemos. Hoje o Morumbi tem vida para unidades de negócio, restaurantes, academia, buffet infantil, tudo aquilo que vocês sabem, num setor térreo que era marginal. Hoje ele é premium. Era marginal porque... Peraí. Ele era marginal porque ele não tinha as menores condições de conforto. Tinha, atrás do Goas Gerais, as pessoas sentavam no cimento. Nós transformamos tudo aquilo. E eu fui chamado de visionário, eu até fiquei feliz. A pessoa queria me ofender, mas ela fez um elogio. O São Paulo precisa de visionário mesmo, como teve no passado. E hoje ele é uma realidade. É um setor que arrecada, que levou família, que levou conforto, levou dignidade ao torcedor. Muita gente falava, mas você vai tirar as Duas Gerais atrás do gol, vamos perder não sei quantos mil assentos. Eu digo o seguinte, não vamos perder assentos, porque o nível de ocupação lá era de 5% ao ano. As pessoas não têm esse conhecimento. Ser candidato do São Paulo tem que ter conhecimento. Portanto, respondendo a tua pergunta, nós vamos trabalhar fortemente no sentido de que fazer do Morumbi uma arena que pode concorrer a shows com criatividade. Então, eu já tenho o plano aqui. Está aqui. Eu vou mostrar para vocês, mas está aqui. O que acontece? Isso que eu acho que é a grande responsabilidade. Os 11 pilares que nós temos aqui, ele diz exatamente isso. Nós temos que trabalhar. Não adianta eu falar assim, olha, eu vou lá ver na frente o que eu vou fazer. Nós temos que trabalhar com o plano. Então, qual é o nosso plano para você ter um dinheiro de mercado diferente para shows e eventos? Primeiro, nós vamos contratar um diretor de estádio com visão de que tem um shopping center ou da questão de entretenimento de shows, que vai ganhar também bônus por resultado. Então, nos dias comuns, ele vai fazer com que o Morumbi seja um palco para lançamento de produtos, automóveis, cartão de crédito, seminário, também mini shows, shows mais intimistas. E nos mega shows, o que nós temos de diferente dessas arenas que são mais novas, com melhores acústicas? Natural, foram construídas para a Copa de 2014. O que nós temos de diferente? O nosso estádio está pago, está quitado, ele é grande, ele pode abrigar mais pessoas. E como que eu vou concorrer com isso? Enquanto as outras arenas, o meu é estádio, as outras arenas, e eu falo isso com maior tranquilidade, porque é uma verdade, o Morumbi é um estádio, as outras são arenas. Enquanto as arenas têm que pagar o seu investimento para quem fez, uma foi o governo, outra é uma construtora, nós não. Nós temos um estádio pago, quitado, particular. Eu posso fazer o preço que eu quiser. Se eu quiser fazer metade do preço de um show das outras arenas, eu faço. Eu estou brigando pela concorrência. Só que isso está no plano. Eu não vou esperar janeiro, olha, eu vou tentar ver. Então, eu posso reduzir o meu preço a 70% do que eles cobram lá e dar mais condições. Porque eu não preciso pagar o meu investimento. Eu não sei se vocês compreenderam. Isso é plano técnico, isso é gestão. Então, isso nós vamos fazer. Revigorar o Concept Hall com ações no dia normal e para shows, entrar forte na concorrência. Repito, o nosso estádio é pago, é quitado, não deve nada a nenhum investidor e é totalmente particular. Se você tem um orçamento que você permite gastar 100, você gasta 100. Se esse 100 dá para você acomodar duas grandes ou três grandes estrelas e as demais posições que venham do mercado, jogadores com perfil cascudo, e que o São Paulo já experimentou no passado com êxito, e garotos da base, vamos fazer. O que você não pode é estourar o orçamento trazendo 5, 6 jogadores, alguns jogadores com salário muito alto e que disputam posição. É aquele jogador que ele é reserva de luxo, que é importante, mas o salário é incompatível com a realidade do orçamento. Então, nós vamos trabalhar, você falou do Daniel Alves, nós contamos com o Daniel Alves, nós achamos o Daniel Alves uma grande referência dentro e fora do campo. O que aconteceu com ele no lançamento? Nos disseram que ele tinha uma contrapartida de marketing, que foi em agosto, bem antes da pandemia, não veio. E vamos tentar, dentro do possível, restabelecer essa ligação do atleta, da figura, da imagem, da rede social que ele tem, que também é importante, junto com negócios que poderão atenuar esse investimento maior. Mas eu digo a você que é o seguinte, o orçamento é tudo. Se você tem um lar, que você tem um orçamento que permite um carro zero de luxo e um outro carro para o dia do rodízio, você pode fazer. Se o seu orçamento só permite ter 2 carros usados para o rodízio, você pode fazer. Se o seu orçamento permite a não ter carro, você pode fazer. É isso que nós temos que avaliar. É questão de gestão. Não adianta eu tentar um título a qualquer custo, porque isso estoura geralmente no pé da instituição e no pé do mandatário.
a fazer receita é consequência do formar. Ele é formar e fazer jogadores campeões. Aqueles que não conseguirem ser jogadores serão bons cidadãos. Aqueles que conseguirem ser jogadores, que fiquem no São Paulo, esse é o ideal dos mundos, 3 temporadas, pelo menos, dê um título e depois vai embora. E aí sim, também entra o legado financeiro. Portanto, o legado financeiro não é a prioridade, é consequência de uma performance que ele pode dar vestindo este manto sagrado. Agora, para que isso aconteça, Leonardo, Marcelo e Edu, nós temos que acertar a questão financeira, porque aí a ciranda e o ciclo vai mudar. Hoje o São Paulo vende o almoço para pagar a janta e consegue só comer uma refeição. É uma situação difícil. Então, nós temos que tentar equilibrar financeiramente para que o jogador possa ter uma condição. Isso vai ser logo, quando virar a chave? Eu não sei, não dá para a gente discutir. Mas o nosso princípio é que o garoto que vem da base, ele tem uma condição de ficar 2 ou 3 temporadas, entregar um legado esportivo e a venda for consequência. Hoje a venda é por necessidade. E isso é muito ruim, infelizmente, na grande maioria dos clubes. Hein? Não estou falando do São Paulo, não. Nós vamos tentar fazer um planejamento para inverter um pouco isso, para que ele fique um pouco mais, traga legado esportivo e, principalmente, aí sim, em consequência, venha um grande retorno do investimento que foi feito naquela base de Cotia, que é maravilhosa e que, naturalmente, também vai ter uma atenção especial e uma profissionalização. Nós vamos também profissionalizar a Cotia através de um diretor executivo do mercado.